Bom dia, irmãozinhos e irmãzinhas. 20 de julho, dia do amigo, da amiga. Amigo e amiga, eu acho que não existe só um tipo, existem alguns tipos. Existe o amigo e amiga da escola, do trabalho, que são diferentes dos colegas. O amigo e amiga da festa, das diversões. E existe aquele amigo e amiga, aquele que vai lá no fundo das tuas intimidades, que conhece coisas de ti, que tu não contarias para ninguém, mas tu sabes, porque o amigo e amiga é aquele que, em qualquer situação, ele quer o teu bem. Ele abre mão da sua segurança, ele gosta de ti, ele vai sempre estar para o teu bem. É uma bênção. Quem sabe vive, sabe como é. E também é o dia do primeiro pouso na Lua, Apolo 9, em 1969. Depois disso, russos e americanos foram para a Lua mais vezes, mas deixaram de ir, porque não compensa. Política e economicamente eles viram que não compensa, e o dia que compensar podem ter certeza que eles vão ir novamente, tanto para explorar alguma coisa na Lua, como para ir adiante em outras descobertas, para outros lugares, outros planetas. Então, vamos lá, os versículos do dia de hoje, os textos. Primeiro versículo de Isaías, capítulo 46, versículos 12 e 13. Gente teimosa, escute aqui. Vocês pensam que a sua salvação vai demorar? Mas eu vou fazer chegar logo a salvação que prometi. Ela não vai demorar. Este é um texto escrito há 2.500 anos atrás, para o pessoal de Israel, que estava cativo, até uma parte tinha sido exilada, e que queria reconstruir as suas cidades. Não foi um texto escrito para nós aqui hoje. Não, foi um texto escrito para eles. Não quer dizer que não seja uma palavra de incentivo para nós hoje. Mas não é assim que se lê com mágica. Ah, não vai demorar, então o Covid... Não, peraí, não foi escrito para nós. Ele nem sabia que ia haver Covid. Então, nós vamos falar de mágica um pouquinho no próximo versículo. É um texto de esperança, não de mágica. Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12, novamente 2 versículos juntados, feito um pequeno resumo. Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença. O conteúdo está certo, mas a palavra descrença, acho que a tradução não está boa. O Almeida usa a palavra impiedade. Lá no original, no grego, diz deixarmos, abandonarmos os atos desamorosos, egoístas, insensatos, injustos, impiedosos. Atos que não condizem com a ética cristã. Porque senão algumas pessoas leem a palavra crença como tem que acreditar em tudo, assim, ficar acreditando em magia, em resposta mágica, assim, de repente... Não. Milagre é Deus quem faz. A gente acredita em mágica. A gente acha que fazendo a oração, dizendo as palavrinhas certas, vai correr tudo certo. Não é assim. Deus age por amor. E o amor também age em atos humanos. Não para a gente ficar esperando mágica. Se a gente tem uma doença, a gente vai no médico. Não é assim? O primeiro, a oração que na verdade é um hino, depois dos versículos, é de Heinrich Georg Neuss, é um hino escrito lá no século XVIII, com aquelas melodias estranhas, assim, isso não se canta mais, não tem mais por que cantar, era bonito naquela época. Hoje em dia a gente não tem mais, nem os instrumentos servem mais para tocar assim. A letra é bonitinha. Eu abro a porta, Cristo, a ti. Ó, entre e fica sempre aqui.
expulsa deste templo teu, Senhor, todo o pecado meu. A letra está muito bem, mas não tem mais por que a gente pode fazer hinos novos, que para nós, hoje em dia, no nosso tempo, para os nossos jovens, principalmente, tem sentido. Isso aqui não tem mais sentido cantar assim, certo? Fique lá no arquivo, a gente canta de vez em quando para lembrar, mas não mais no culto dominical semanal. Não tem mais por que fazer isso. A gente tem gente que faz coisa nova. Esse naquele tempo era um hino novo. Esse tinha sido introduzido o órgão na igreja, não se usava, era um instrumento, digamos assim, mundano. Então hoje vamos usar violão e guitarra na igreja e cantar melodias novas com letras cristãs. Muito bem. O primeiro texto é de Êxodo, capítulo 14, versículos 15 até 22. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Tem que tomar atitude. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, quer dizer, quando o derrotar, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era a escuridade para os egípcios e para Israel esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás, todos os cavalos de Faraó, seus carros e seus cavaleiros, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhe as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque Javé luta por eles, contra os egípcios, contra o exército do Faraó. Vai errar quem ler a Bíblia como se fosse um livro de história científica, como nós fazemos hoje em dia. Não é relato. É científico, histórico-científico. É linguagem religiosa. Aí as pessoas ficam imaginando, o mar dividido ali, ou um vento soprando, ou então era uma maré baixa, que aí eles se aproveitaram da maré baixa. Não precisa isso. Não precisa fazer esse exercício. Isso é linguagem religiosa. Ela quer contar. Contar. Não fazer história científica. Ela quer contar que Deus se pôs ao lado dos escravos. Que Deus libertou o seu povo. Este é o centro do texto. O resto é detalhe que, se você quiser correr atrás, vai se atrapalhar correndo atrás, vai perder tempo, esquecendo o principal. Que Deus se pôs ao lado da libertação do seu povo, dos escravos do Egito. Que não necessariamente estavam só no Egito. O Egito dominava um monte de terra, lá dentro da Palestina. Muitas cidades-estados eram egípcios. Então, é isso que você tem que ler nesses trechos. O conteúdo, o objetivo, o centro do texto. E não ficar perdendo tempo na moldura, nos enfeites. Os enfeites são um jeito, uma linguagem, nesse caso, religiosa.
Agora, na leitura contínua, começa o livro de Miqueias, vocês vão ler, vão ver, um texto escrito há 2.700 anos atrás, mais ou menos, cheio de citações de lugares antigos, e vamos atrás do conteúdo, do centro do texto. Palavra do Senhor, que em visão veio a Miqueias, Morazita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, prestai atenção à terra e tudo o que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra, os montes debaixo dela se derretem e os vales se fendem, são como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a tua transgressão, Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras, de campo, uma terra de plantar vinhas, farei rebolar suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas e todos os salários de sua impureza serão queimados e todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição a outros deuses os ajuntou, e a este preço eles volverão. Por isso, lamento e uivo, sendo despojado e nu. Faço lamentações como de chacais e pranto como de avestruz. Porque as suas feridas são incuráveis, o mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anunciais engate, nem choreis, revolvei-vos no pó, em Bet-Leafra, passa ao morador de Safir, em vergonhosa nudez, e morador de Zaanã não pode sair, o pranto de Bet-Ezel tira de vós o vosso refúgio. Pois a morador de Marote suspira pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Ata os corcéis ao carro, ao morador de Laquis, foste o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam transgressões de Israel. Portanto, darás presentes à despedida de Moreset e Gade, as casas de Axibe serão para engano dos reis de Israel. Enviar-te-ei ainda quem tomará posse de ti, e ó morador de Moresta, chegará até Adilão, a glória de Israel. Faze-te calva e tosquia por causa dos filhos que eram as tuas delícias. Alarga a tua calva, corta o cabelo como uma águia, porque de ti serão levados para o cativeiro. Israel se vendeu. Os reis de Israel se venderam pela riqueza e pela ganância. Por isso, Israel será levada cativa. Israel se vendeu aos deuses ídolo, aos deuses da ganância, do poder, da escravidão. Não é mais o Javé libertador, aquele do Êxodo. Aí que está, ídolos. Os ídolos não são o Javé libertador, que é o texto, o centro do texto de Êxodo. Não fiquem correndo atrás, porque Mar se dividiu. O centro é a libertação. E esses caras não pregavam mais a libertação. Inclusive, os reis de Israel foram um belo exemplo de ganância. Não só alguns, inclusive Davi e Salomão. Podem ver lá. E os profetas estão aí para dizer isso. Tanto naquela época quanto hoje. Tem gente dizendo Deus, Deus. Ixi, será mesmo? Mas tem gente boa fazendo o papel dos profetas. Que assim seja. Esse Deus libertador seja em nossos corações. Vivam as amizades, curtam elas. São ímpares. Um grande beijo. Até amanhã.